Há momentos em que tudo parece normal. Você levanta, toma café, cumpre suas obrigações e responde, tá tudo bem para quem pergunta, mas lá dentro algo não está. Há um peso estranho no peito, uma exaustão que não combina com o que o corpo fez no dia, um silêncio interno que não é calma, é vazio. E é justamente aí que a mente começa a se calar e o corpo começa a gritar. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas enfrentam a depressão. Mas o que essas estatísticas não dizem é como isso começa. Não há um aviso claro, uma sirene, uma placa dizendo "Cuidado, você está entrando em colapso emocional". Às vezes, o primeiro sinal é só o cansaço que nunca passa. Às vezes é aquela vontade de dormir para fugir, não para descansar. Outras vezes é só o desinteresse pelas coisas que antes te faziam sorrir. E é assim que, aos poucos, o corpo começa a tentar comunicar o que a mente não quer encarar. Você já reparou como o corpo é honesto? Ele não disfarça, ele não finge, ele mostra o que a mente tenta esconder. É por isso que tanta gente começa a sentir dor sem causa aparente, insônia, palpitação, perda de apetite, irritabilidade. O corpo está dizendo, tem algo errado, mas a gente, acostumado a correr, ignora. E quando ignora, o corpo fala mais alto. A depressão, a ansiedade e os colapsos emocionais raramente chegam como um choque repentino. Eles se infiltram. Começam nas pequenas desistências diárias. Aquele banho que você deixa para depois, o quarto que vai ficando bagunçado, a mensagem que você evita responder, a saída que você inventa uma desculpa para não ir. É o inconsciente tentando te proteger, tentando economizar energia, tentando evitar o confronto com o que está doendo demais para ser dito. Só que o que é reprimido, volta, sempre volta, e quando volta, vem em forma de sintoma. Talvez por isso Freud tenha dito que o inconsciente é atemporal. Ele espera. Espera o momento em que você esteja distraído para te lembrar do que você tenta esquecer. E é assim que a mente começa a se calar. Primeiro, você perde o prazer, depois, o interesse, por fim, o sentido. E quando a mente silencia, o corpo entra em cena. Um corpo tenso, que dorme mal, come mal, se move pouco. Um corpo que se defende, que se fecha, e você tenta seguir porque precisa. Você diz, é só uma fase, é só estresse, vai passar. Mas o corpo não acredita em desculpas. Ele quer ser ouvido. Ele quer que você pare e perceba. E talvez você já tenha tentado fugir desse chamado. Tentou se distrair, se ocupar, se anestesiar. Mas percebeu que nada preenche, nem o trabalho, nem as redes, nem as pessoas. Porque o que dói não está fora, está dentro. E o mais assustador é perceber que, muitas vezes, o sofrimento não vem de algo que está acontecendo agora. Ele vem do acúmulo, daquilo que você sentiu e nunca expressou, daquilo que você perdoou para não perder alguém, das vezes em que você foi forte demais quando só queria desabar. O corpo lembra, ele grava, ele registra cada engolir de choro, cada emoção reprimida, cada pensamento sufocado. E quando a mente decide calar, o corpo assume o papel de mensageiro. É ele quem mostra os sintomas que você chama de tensão. É ele quem reage quando você tenta se convencer de que está tudo bem. E quanto mais você ignora, mais alto ele grita. É aí que o quarto vira refúgio, que o espelho começa a incomodar, que o simples ato de levantar parece carregar toneladas. E o mundo vai ficando distante, as pessoas cansativas, os planos irrelevantes. Você não vê sentido, mas também não quer desistir. É como se houvesse duas versões de você, uma tentando seguir e outra pedindo socorro. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque acreditam que o problema é falta de força, preguiça, fraqueza, mas não é. É o colapso do corpo tentando salvar a mente.
É o inconsciente pedindo para ser visto. E se você parar e observar, vai perceber que sempre há um padrão. Primeiro vem o esgotamento, depois a apatia. Logo em seguida, o isolamento. O corpo começa a se retrair, como se quisesse se esconder do mundo. E sem perceber, você passa a se afastar de tudo que te faz bem. As conversas viram esforço, os encontros viram incômodo, o silêncio vira refúgio. E é nesse isolamento que a dor cresce, porque ela se alimenta do silêncio. Mas há uma virada possível. O mesmo corpo que grita é o corpo que pode guiar a cura. Ele mostra o caminho. Através dele, você pode começar a reconectar-se. Às vezes, o primeiro passo é o menor de todos. Arrumar a cama, tomar banho, caminhar 5 minutos. Não porque isso vai resolver tudo, mas porque é um gesto de reconciliação com o próprio corpo, com o próprio tempo. O processo de cura começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a escutar. Escutar de verdade. Sem tentar consertar imediatamente, só sentir, só permitir. A mente precisa desse espaço para se reorganizar. Ela não se cura na pressa, se cura na pausa. E talvez você ainda ache que precisa ser forte. Mas e se, só por um momento, você deixasse de tentar ser? E se aceitasse que a força também existe em admitir o cansaço? Em dizer, eu preciso de ajuda? Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É o maior ato de coragem que existe. Quantas vezes você se obrigou a ser produtivo quando só queria respirar? Quantas vezes disse, tá tudo bem para não preocupar ninguém? Quantas vezes você se puniu por não conseguir ser quem esperavam que fosse? É essa cobrança que te adoece, essa culpa que corrói. E é por isso que a depressão é tão silenciosa. Porque ela nasce do excesso de controle, do medo de desapontar, do medo de sentir. Mas o inconsciente não negocia. Ele vai te fazer parar, de um jeito ou de outro, seja pela exaustão, pela ansiedade, pela falta de vontade. Ele vai te obrigar a olhar para o que você evitou. E isso não é castigo, é um pedido de reconexão. O problema é que fomos ensinados a acreditar que sentir é errado, que tristeza é fraqueza, que vulnerabilidade é defeito. Então reprimimos tudo o que é humano e chamamos de normal o que é doente. Vivemos anestesiados, acelerados, conectados com tudo, menos com nós mesmos. Mas chega um momento em que o corpo não aguenta mais sustentar a mentira, e ele fala, em forma de dor, de insônia, de compulsão, de desânimo. Ele fala através do sintoma, porque é a única linguagem que resta quando a mente se cala. E nesse ponto, não adianta remédio sem reflexão, nem distração sem pausa, porque o que dói não é só químico, é simbólico, é a alma pedindo espaço, é o inconsciente dizendo, olhe para mim. Se você se identifica com isso, saiba que não está sozinho, que essa dor tem nome, tem explicação, tem saída, e que ela não te define. Ela é só um capítulo do processo, um lembrete de que algo em você precisa ser olhado com mais carinho, com mais paciência, com mais verdade. Quando a mente se cala e o corpo grita, o que ele está tentando dizer é: pare de fingir que não dói. Permita-se ser humano. O corpo não está te traindo. Ele está tentando te salvar. E talvez, ao ouvir esse grito, você perceba que não precisa lutar contra ele, mas caminhar junto. Aprender a cuidar, não a controlar. Aprender a sentir, não a sufocar. Aprender a viver, não a sobreviver. Então, se algo em você está pedindo pausa, dê. Se algo em você está cansado, ouça. Se algo em você está doendo, acolha. Porque ignorar é prolongar, mas acolher é o início da cura. E se esse vídeo te fez refletir, se de alguma forma ele falou com algo dentro de você, deixa um comentário contando o que mais te tocou. Compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso hoje.
E claro, se inscreve no canal e deixa o like. Não só para ajudar o vídeo, mas para lembrar o algoritmo de que ainda existe espaço para conteúdo que fala de alma e não só de aparência. Porque no fim das contas, o que a mente cala e o corpo grita é o mesmo pedido que todos nós carregamos em silêncio. O desejo de ser ouvido, compreendido e finalmente curado.